A história se inicia com uma manutenção de emergência. Um servidor deu um erro gravíssimo e algumas áreas dentro do jogo serão completamente apagadas. Enquanto as pessoas correm naquele vilarejo, um ser extremamente forte começa a apagar tudo. Todas aquelas pessoas começam a desaparecer. Enquanto vemos um jovem, um NPC ferreiro, Aiden, dizendo para Alice acordar e rápido, mas ela começa a desintegrar. Enquanto ele pensa que tem que fugirem dali, aquele ser monstruoso começa a liberar um poder de seus chifres e lança em direção àquela vila, quebrando tudo ali. Ele foi atingido em parte de seu corpo, enquanto Alice está quase completamente desintegrada. E ele grita não, como? Por que isso está acontecendo? Por quê? Eles não fizeram nada para merecer isso. E começa a chorar pedindo para parar, por favor. Alice então segura a mão dele e pede desculpa, dizendo para ele ficar vivo. E a única coisa que sobra na mão dele é uma pulseira. Enquanto ele chora, aquele ser diz que localizou todo o bug. E aquele cara é o bug. Aquele ser continua caminhando lentamente, dizendo que ele é um vírus com potencial desastroso. O NPC Aiden, ele tem que ser eliminado. E começa a fazer toda a desintegração daquele Aiden. Enquanto ele não entende por que as coisas acabaram assim. Ele levava uma vida completamente normal e agora estão sendo obliterados. A história é a seguinte: em um mundo ameaçado por vários monstros, começou a aparecer escolhidos pelo sistema. Jogadores que caçavam esses monstros começaram a aparecer, e essas pessoas eram os heróis. Graças a eles, vários NPCs ali conseguiram escapar da ameaça repentina dos monstros, mas a paz não durou muito tempo. Na medida que o tempo passava, aqueles heróis começaram a se tornar vilões e começaram a massacrar os NPCs, como se isso fosse completamente normal. Mesmo quando os jogadores eram maus, as pessoas não podiam fazer completamente nada, simplesmente por causa do moderador do sistema. Qualquer um que fosse marcado contra esses heróis seria como se fosse um bug do sistema durante a próxima manutenção para atualização, e eles simplesmente eram deletados. O nosso querido Aiden, um NPC, não se preocupava com nada, nem com jogadores e nem com moderadores, mas infelizmente a vida pacífica dele não permitia esse luxo. Eles usavam as manutenções programadas para conseguir sobreviver. Assim que a manutenção começava, tudo parava. Mas por algum motivo, ele e Alice conseguiram se mover também. E ele não se importava com o motivo. Ele simplesmente dava tudo de si para conseguir sobreviver. Enquanto ele trabalhava na forja como ferreiro, uma das ferramentas que ele estava fazendo falhou. E o equipamento foi completamente destruído. Aquele herói começou a ficar bastante grilado com aquele ferreiro. Afinal, a taxa de sucesso era de 50%. E isso foi uma completa falha. E ele perdeu todos os preciosos materiais que ele tinha coletado. Os caras começam a dizer que ele tem que ir para a Terra do Pé Junto o mais rápido possível, que é um péssimo ferreiro. O cara continua batendo nele bastante, enquanto diz que um mero NPC não pode continuar vivendo. O cara só diz que mesmo que ele mate aquele NPC, o sistema vai trazer ele de volta na próxima atualização. E se não fosse o karma, aquele cara já teria matado ele. A Alice então chega e pergunta se está tudo bem. E ele fica brabo com ela, dizendo que ela não pode ficar ali porque é perigoso demais. Ela começa a dizer que ele não falhou de propósito, mas vocês sabem como é que é o jogador, né? Não importa quanto o trabalho, a vida e os jogadores fossem mal, nada disso importa. Afinal, ele conseguia proteger Alice, mas de repente tudo se foi. E ele começa a ficar extremamente grilado com esse sistema. O que será que dá o direito daquele sistema de deletar todos ali? Ele então começa a desenvolver um profundo rancor por esse sistema, dizendo que vai destruir todo o sistema, não importa o que ele faça. Enquanto ele se desintegra, ele cai numa espécie de dados de armazenamento, repensando que está desaparecendo, mas de repente uma mão pega em sua mente. E o erro do comando do moderador foi cancelado. Então começa a restaurar Aiden. E agora a hora de Aiden brilhar chegou. E ele então é restaurado. E não consegue entender como. Como ele conseguiu voltar ao ponto inicial. E pimba, ele atingiu todos os requisitos de moderador de nível 1. Agora ele tem os poderes de um moderador. E também tem a habilidade comandos desbloqueada. Os comandos disponíveis para ele é atualizar. Enquanto ele olha o painel, ele não entende o que está acontecendo aí. Já na floresta de Vargem, no castelo Edalin. Bom, todos ali começam a receber uma mensagem de atualização. Já faz um pouco de tempo que eles estavam esperando essa atualização.
O cara então percebe que aquela atualização não mudou nada, na dica de nada, e começa a se perguntar qual será o motivo dessa inspeção inesperada. E pimba, várias pessoas se reúnem no mesmo local, e todos ficam se perguntando por que elas estão reunidas ali. Aparentemente é uma espécie de evento, enquanto tá lá o nosso Proto se perguntando que os moderadores podem refinar armas sem precisar de nenhum material, enquanto os outros começam a dizer que aquele ali é uma espécie de evento secreto, certeza, enquanto ele continua aprimorando as armas das pessoas. As pessoas ainda estão querendo aprimorar cada vez mais suas armas, afinal os atributos delas aumentaram bastante. Um dos heróis ali então começa a furar a fila, dizendo que agora é a vez dele, e aquele é o mesmo cara que estava grilado com ele aquele dia. Ele dá um saco de arma para ele, dizendo para ele melhorar aquilo para ele. As pessoas ali atrás estão completamente griladas com ele, afinal se eles lutarem com ele, os efeitos de karma dele vão aumentar. Aqueles caras são conhecidos como compradores vendedores, compra barato e vende caro, e eles também não são muito fáceis de lidar. O cara então vê que aquele NPC é o mesmo de antes, o NPC que foi deletado. O outro então pergunta, cadê aquela garotinha que tava com ele? E o outro só diz que provavelmente ela foi deletada, afinal era inútil também. O Protinha diz que a probabilidade é de 25%. Será que ele deseja continuar? Um herói ali diz que sim, afinal não faz negócios que ele deseja perder, mesmo que a chance seja de 1 para 4, o pau vai cair a folha. Mas essa é a última oportunidade deles. O Proto então começa a bater, dizendo que tem que funcionar, não importa o que aconteça, tem que funcionar. As probabilidades são completamente inúteis, mas o aprimoramento falhou, o equipamento foi destruído, todas aquelas armas daquele cara foram destruídas. E nosso Protinha, NPC ferreiro, só diz que as mãos dele estavam escorregadias. Minha mão escorregou aqui, quebrou todas as armas, me desculpe, nenhum upgrade foi bem sucedido, caraca. O outro cara então fica completamente grilado com ele, afinal ele ia pagar 10 vezes o valor para ele e agora acabou tudo. O cara então coloca a culpa no NPC ferreiro e o pessoal da fila só diz para eles brigarem em outro local, afinal eles não têm tempo sobrando. Então já no outro dia ele conseguiu bastante grana e não vai ter que se preocupar com o dinheiro por muito tempo. Ele então conseguiu completar a primeira missão, a de inicio o evento, deve ser a recompensa. No dia que ele voltou à vida, a única coisa que ele viu na sua frente foi o sistema, com algumas palavras desconhecidas para ele. Tinha o status, o nome, a espécie, o título, o HP e a mana. E também tinha um comandante que poderia iniciar um evento. Agora ele percebe que pode usar a habilidade de um moderador de sistema, se lembrando daquele cara que deletou a sua irmã. Então uma nova missão aparece. Inicie um evento, aceitar sim ou não. Ele então decide se acalmar e pensar como isso começou. Ele então se lembra que uma mão tocou em sua cabeça e lhe deu um poder desconhecido e ele voltou à vida. Mas NPCs não podem receber missões. As únicas pessoas que têm permissão de moderador, o que será que eles ganham tornando um NPC um moderador? Será que estão tentando usar ele? Mas ele logo se lembra da sua irmã sendo deletada e ele vai se vingar de todo o sistema. Afinal, não vai deixar que ninguém use ele o quanto quiserem. E em troca, ele vai usar todo o sistema. Ele então confirma a iniciação do sistema e pimba, concluída. Poderes de moderador aprimorados, moderador nível 2, e desbloqueou uma nova atualização. Agora, ele pode desbloquear qualquer item. Os poderes de moderador é bem roubado, né não? Ele nota que ele é bem fraco comparado aos outros ali. Um jogador iniciante pode facilmente derrotar ele. Além do mais, ele ainda é um bug. Ele pode ser deletado na próxima inspeção, sem ter chance de fazer nada. Ele então observa o sistema e vê que uma nova missão apareceu. É para ele encontrar um easter egg marcado no mapa. Ele então decide ir e concluir mais missões para poder ficar vivo. No lugar que aquele easter egg tá, não é muito longe dali. E assim que amanhecer, ele vai para lá. Então, no outro dia, ele continua sua jornada. O mapa mostrava que era bem ali, em frente àquela porta. Aquilo lá parece uma dungeon, um lugar onde os jogadores usam para aprimorar seus status. Enquanto um ser observa toda aquela situação de longe. Ele começa a pensar que, em comparação a um moderador, aquele lugar ali não é nada e abre as portas. Mas aquela porta tem uma restrição de entrada. Só podem entrar ali pessoas que têm pelo menos nível 80. E do nada, o sistema corrompe e dá permissão de entrada para moderador para ele. Então, já lá dentro da dungeon, ele dá de cara com vários monstros vermelhos que grunhem e atacam uns aos outros. Um lugar extremamente horripilante. Então é aquele, um lugar que os jogadores lutam com os monstros o tempo inteiro.
aquele lugar ali é uma espécie de dungeon, e ele só entrou ali dentro por causa da missão, mas por outro lado, parece um caminho normal. Ele então vê uma porta e tenta abrir, mas não abre de jeito nenhum. Infelizmente, agora ele não vai poder voltar. Ele então tenta usar a habilidade que ele aprendeu ontem, a desbloquear qualquer item, e pimba, usa o seu comando de bloquear. Agora aquela porta se abre, e ele entra nela e vê um clarão enorme. Lá dentro daquela sala tem uma orbe de luz bem no centro. Aquilo ali é o easter egg, mas antes que ele possa pegar, um monstro desce lá de cima e dá um golpe bem forte. Por pouco não pega nele. Aquele ali é um demônio. O demônio então parte em sua direção e dá um golpe de espada nele, ferindo seu braço, e ele continua atacando mais e mais o cara, agora com múltiplos cortes. Quando aquele monstro vai finalizar ele no chão, ele consegue se esquivar, e ele então começa a puxar a sua espada, dizendo que agora o pau vai cair a folha, e o monstro começa a desferir vários golpes nele. Ele mal consegue bloquear aqueles golpes. Desse jeito, ele vai acabar indo para a terra dos pés juntos. Ele então avança e toma outro golpe. A luta tá bem equilibrada. O monstro bate e ele apanha, mas nos momentos seguintes, ele dá um golpe bem no pescoço do monstro e diz que venceu. Então, o capacete do monstro cai e ele vê que não tem nada lá dentro. Então o monstro dá um soco bem no meio da fuça dele, com tremenda força, que ele bate contra a parede, quebrando tudo ali. O monstro novamente pega com seu capacete e coloca novamente. E agora ele tá muito machucado, pensando que ele nunca vai conseguir fazer nada contra um moderador desse jeito. Afinal, nem um monstro daquele tamanho ele dá conta. Ele se lembra então da sua irmã sendo obliterada. Então decide ficar vivo. Ele pega então a sua ferramenta de ferreiro, completamente motivado a viver e ficar vivo, enquanto o monstro tá indo para cima. Ele então dá uma martelada bem na espada do monstro, e a espada quebra toda. E uma notificação aparece que o aprimoramento falhou. Ele então percebe que a sua ferramenta reconhece aquele monstro como um equipamento, e essa é a chance dele. E pimba, dá uma martelada no monstro, e novamente o aprimoramento falha. Gostei dessa habilidade dele, show de bola. Toda vez que erra, destrói as coisas. Aquele monstro foi destruído totalmente com apenas um golpe. E já no chão, ele dá vários golpes naquele monstro, completamente fora de si, reduzindo aquela armadura em pedaços. E finalmente ele conseguiu. Aquela orbe mudou de cor, de amarelo para azul, e deu poderes de moderador nível 3 para ele. E teve uma nova habilidade desbloqueada. Mas antes de olhar, ele decide voltar primeiro. Afinal, ele tá muito machucado. E já do lado de fora, ele cai e fica completamente inconsciente na porta da dungeon, e uma pessoa encapuzada vê ele e se revela ser uma garota de cabelos azuis. Já lá dentro da dungeon, um sistema começou a detectar o desaparecimento do guardião de dungeon e começa a detectar todas as evidências de bug de nível baixo. Então começa a alterar todas as funções do local para reportar o bug, enquanto a garota lá de fora usa a mão dele para confirmar um pedido de amizade. Ele então acorda e pergunta quem é ela. Essa é Arya, uma jogadora. Ela começa a dizer que não precisa ficar com medo, que ela não é uma pessoa ruim. Ele então checa o status de karma dela e vê que o nível máximo de karma era 100, mas ela tem um nível bem elevado de karma e apresenta perigo para ele. Ele logo diz para ela ir embora, afinal não tem nada que ela possa pegar dele. Ela começa a dizer que ela curou ele, até teve que usar algumas poções que ela tinha lá, e diz que ela é bem legalzinha. Ele então nota que seu corpo está completamente curado, e ela diz que não quer nenhuma recompensa em troca, só que foi a primeira vez que ela vê alguém como ele. Então o sistema logo notifica ele que tem uma nova missão para subir de nível. Ele então se levanta pensando que não quer se envolver com a garota suspeita. Ele então se despede dela e parte. Um pouco mais distante dali, ela continua mandando mais pedidos de amizade para ele, e logo vem atrás dele dizendo para ele aceitar o pedido de amizade dela, e ele começa a ficar grilado. Afinal, ela tem seguido ele bastante tempo, e é para parar de encher o saco dele. E ela então pergunta por que ela deve parar de seguir ele. Afinal, ele é muito frágil, e se entrar em colapso de novo? Ela começa a dizer que ela é amiga dele, então ela vai ficar por perto caso de uma situação dessas acontecer. E ele então recusa o pedido de amizade dela, dizendo para ela sumir. E ela logo diz que ele não consegue nem saber que tá em perigo agora. E pimba, um monstro atrás dele. E ele então pega uma espada no seu inventário e consegue matar aquele bicho. Mas ali tem vários lobos ali agora.
embora. Aparentemente, aqueles lobos foram atraídos pelo sangue que estava na capa dele. Enquanto ela diz que ele tá numa arriscada, né? Será que ela deve ajudar? Mas eles nem são amigos. E ele precisa ficar mais forte antes da manutenção começar. E decide mandar pra vala todos aqueles monstros. Um pouco mais distante dali, um moderador começa a dizer que o easter egg desapareceu. Como? Como isso é possível? Como alguém conseguiu matar um guardião? Afinal, ele tinha um traço de imortalidade. Destruir aquele bicho era impossível. A parada tá completamente estranha. Ele então percebe que o administrador pode descobrir tudo se ele não arrumar a casa. Então decide ir lá pessoalmente. Aquele é o moderador do sistema, Royd. Voltamos pro Plotinha, lutando com os lobos novamente. Depois que ele termina de matar todos os lobos ali, bastante ofegante, ele começa a se achar o fodão. Afinal, um NPC conseguiu matar tantos monstros. E agora ele liberou a habilidade de editar. E o status dele aumentou em 2 vezes. Tudo subiu. Agora, talvez ele possa multiplicar quantas vezes quiser. Mas os efeitos são muito fortes e tudo dói no corpo dele ali. Ele vai ter que usar de pouco em pouco para conseguir suportar a dor. E aquela habilidade abriu uma infinidade de oportunidades para ele. E logo ele vai conseguir aprender diferentes formas de usar esse poder. Mas ele não tinha subido de nível? Será que não ganhou experiência? Para ficar mais forte naquele mundo de jogo, ele tem que ganhar experiência para poder subir de nível. Tem 2 formas de aumentar o nível. A primeira é as missões. A segunda é caçando monstros. Ele então deduz que alguma coisa deve estar errada. Talvez vai tentar outra coisa, enquanto a garota continua observando ele. Depois dali, ele começou a caçar vários monstros por vários dias consecutivos, já que não poderia aceitar missões sendo um NPC. Essa era a única forma dele conseguir ficar mais forte. Mas não importa quantos monstros ele matasse ou quais comandos ele usasse, ele não conseguia subir de nível. Agora, depois de uma longa jornada, ele percebeu a realidade que se encontrava, os limites de um NPC. Um NPC normal não pode ficar muito forte. Por outro lado, jogadores foram escolhidos pelo sistema e não tem limites. Ele não foi escolhido, coitado, e por esse motivo não pode ficar mais forte. Ele continua pensando em alguma forma de subir de nível. Tem que ter alguma forma. Enquanto lá, a perturbadinha tá perguntando pra ele quando ele vai aceitar o pedido de amizade dela. Eu acho que ele deveria usar ela, mas ele continua dizendo pra ela ir embora. Ela pergunta então por que ele tá tentando ficar mais forte. Ela então começa a dizer que se ele ficar mais forte, ele deve entrar pra equipe dela. Essa é a forma mais rápida e segura pra ele. Caçar sozinho é bem ineficiente. Uma equipe vai fazer com que ele ganhe pontos de experiências através da equipe. Ele então acha que talvez isso funcione e decide aceitar, mas ela não achou que fosse fácil a esse ponto. De primeira, ela então abraça ele e diz para eles aceitar também o pedido de amizade dela. Um pouco depois, na Ravina Ecola, apenas jogadores de nível 50 acima podem entrar, e lá estão eles. Ela dizendo que vai carregar ele, para ele ser apenas a mochila dela. É para ele ficar de boa e não ficar morrendo por ali. Ela começa a pensar que as pessoas começam a carregar amigos, mas ele nem aceitou o pedido de amizade dela ainda. E normalmente ela ia cobrar uma fortuna para poder upar ele. Ele então decide aplicar um efeito da atualização dele. Então aplica o comando dobro de experiência. E se ele conseguir subir de nível com isso, ele vai conseguir rapidinho a experiência que precisa. Então ela vai em direção aos monstros e começa a mandar todos pra terra do pé junto. E o XP começa. E ele começa a ganhar vários níveis. O nível dele tá subindo drasticamente. Ele então percebe que deveria ter feito isso desde o começo, enquanto aquela orbe está vigiando ele. E um bug foi detectado. Caramba! Enquanto o Proto pensa que aquela garota deveria ser forte, mas ela é muito mais forte do que ele pensou. E se pergunta por que ela se aproximou dele. Mas então ela olha para ele e nota que tem alguém espiando eles. Então, a missão logo é completada, a de subir de nível, e ele ganhou um ponto de habilidade, enquanto pensa que era tão fácil assim e perdeu bastante tempo. Ele então abre o seu sistema e percebe que aquela garota sumiu, mas ela não disse que ia carregar ele, então aquela bola já foi completamente destruída, enquanto ela grita que está em perigo. Aquela máquina ali foi alistada pelo sistema ao receber o dano, afinal pode haver sérias desvantagens se destruir aquela máquina, mas ela continua massacrando tudo. Afinal, ninguém vai poder ficar no caminho dela. Ninguém pode encostar no que é dela. Ninguém. Aiden então decide adicionar ela na sua lista de amigos. E ela logo diz pra ele que ele percebeu o quanto ela é atraente.
Agora ele tá no nível 30, um aventureiro novato. Ele então foi para uma viagem junto com Arya, e ele não sabe porquê, mas ela é muito curiosa sobre ele. Mas mesmo assim, ela tem ajudado ele bastante como amiga, e ele não tem nada a perder ficando junto com ela. E além disso, ele usou o ponto de habilidade e recebeu uma recompensa em editar. Talvez ele consiga fazer uma mudança de classe. Agora, ele não é mais um NPC e nem um jogador, porque o sistema reconhece ele como um jogador. Ele pode subir de nível por conta própria, mas ainda falta muita coisa para ele. Mesmo que ele se torne bem forte comparado a um tempo atrás, não é nada. Afinal, se ele tivesse essa força há um tempo atrás, tudo seria diferente. Mas de repente, ele toma um susto e começa a correr desesperadamente. Ele então para e vê uma coisa extremamente ruim e grotesca à frente. E ela só diz que aquilo ali é o setor ruim, um espaço do lixo do sistema. Aquilo ali é uma espécie de área que foi deletada pelo sistema um tempo atrás, e fica dessa forma. É um lugar onde eles talvez não possam sair de lá. E ele decide ir até lá, correndo, enquanto ela corre atrás dele. Um pouco mais lá perto, ele lembra que aquele é o lugar que ele costumava morar. Será que realmente ele vai entrar lá dentro? Ele então começa a tocar em tudo e começa a entrar. E ela entra junto, segurando nele. Afinal, os únicos que podem tocar e entrar ali dentro são moderadores e administradores do sistema. Ela logo percebe que ele é especial. Ele entrou ali naquele local sem saber o que estava procurando e percebeu que não era necessário entrar, mas ele viu algo ali. Ele começa a puxar a sua espada, pensando que aquilo ali deve ser um demônio, mas de repente ele vê que é uma criança. Então um dos caras atira uma flecha em direção a ele e ele rebate com a espada. E um cara chama Henry até lá. Um cara começa a dizer que eles são jogadores. Como? Eles conseguiram entrar ali dentro. Enquanto pensa que eles são suspeitos, mas não parecem ser inimigos. A garota então começa a exalar uma pressão enorme e o cara começa a ficar assustado. O nome dele é Rajushi. Ele fica extremamente aterrorizado com essa energia. Ele nunca viu uma jogadora como essa antes. E se ela decidir virar uma inimiga, tudo vai estar perdido. Então o cara começa a correr, chamando o Sr. Jack, dizendo que tem um problema bastante grande. Jogadores entraram ali dentro. Um cara começa a dizer que Ellen piorou bastante. Ele então entra na sala e lá está ela, uma mulher acamada, junto de outra. O cara começa a dizer que até agora não tinha visto nenhum problema, mas as coisas mudaram. O cara então pede pra Ellen acordar e nosso prota vê aquela garota. Essa garota parece que não tem uma doença simples. Ele observa o seu sistema e o sistema manda ele deletar o bug. Vixe Maria. O cara continua falando que se ele puder fazer alguma coisa, qualquer coisa que funcione, por favor faça. Enquanto a médica ali logo diz que não tem nada que ela possa fazer por Ellen. O garoto começa a chorar e correr em direção a Ellen, mas o cara então segura ele, dizendo que ele não pode entrar ali porque ele não tem permissão e ninguém deve tocar nela. A jogadora já acha isso tudo difícil, dizendo que é tarde demais. Afinal, ela é uma jogadora, provavelmente vai achar alguma forma de ajudar ela. Ela logo diz que aquilo ali não é uma doença, é um bug. O cara começa a gritar, dizendo que não é possível que ela seja um bug. A cidade inteira pode ter acabado assim, mas nunca desafiaram o sistema. Então por que é um bug? Ela começa a dizer que não precisa desafiar o sistema para se tornar um bug. Existem vários tipos de bugs. Infelizmente, não há nada que eles possam fazer. Ela vai piorar e mais dano vai ser causado ao redor dela. Se não quer ser deletado junto com ela, é melhor eles irem para bem longe dela. Enquanto o Prota tá lá, com a informação na tela, ele bate com a mão na parede que racha toda. Como é que ele poderia deletar aquela criança? E aí o sistema tá ainda notificando e pedindo a permissão dele para deletar com a permissão do moderador. Ele então digita não. Então o sistema continua notificando ele que tem penalidades se a missão falhar e pergunta novamente se ele deseja desistir. Esse foi o motivo que aquele sistema trouxe ele ali, para obrigar ele a fazer coisas ruins. O moderador e ele são pessoas completamente diferentes e ele jamais ia fazer um tipo de coisa dessa, seja sistema ou bug. Ele vai fazer com que todos paguem pelo sofrimento dos outros. Ele entra ali dizendo que todos devem sair da sala, que ele vai olhar na situação dela. O cara já acha que ele vai curar ela, mas ele diz que vai dar o seu melhor. Aquela criança ali implora para eles salvarem a Ellen, porque ela é a irmãzinha dele. Ele então põe a mão nela e começa a checar. Ele usa a sua habilidade editar e a desbloquear, e o corpo daquela jovem começa a brilhar muito, enquanto a jogadora observa o que está acontecendo, e ele continua tentando editar e desbloquear. Ele então é levado para um espaço completamente diferente, o espaço do sistema.
Aquele espaço ali parece um local infinito. Ele então vê o corpo da criança, o bug, um erro fatal que ocorre quando o sistema é desafiado. Ele então decide cortar todos aqueles raios que fazem ligamentos com ela e desconectar ela completamente do sistema para poder corrigir o bug. Ele então tenta várias vezes e começa a ativar o seu poder. Ele continua cada vez mais tentando, mas o bug está resistindo, enquanto lá na sala, o corpo dela começa a emanar mais e mais luz. A jogadora não acredita que aquilo pode ser possível, então aquela luz é tão forte que começa a quebrar aquela casinha toda e começa a quebrar todo o bug daquela área corrompida, quebrando assim aquela área toda, restaurando o sistema. Ele então vê a notificação de missão oculta completada. No atualizar, deletar foi desbloqueado. Agora, ele foi registrado como um novo moderador da montanha Erge. Ele fez o que a missão falou, afinal, ele deveria deletar o bug e não a criança. Essa foi a coisa certa a se fazer. Aparentemente, aquele sistema está testando ele para ver qual seria as melhores escolhas que ele faria. Aquela jogadora então começa a usar poções de cura nele, mas ele continua dizendo que está bem, e ela pensou que algo teria acontecido com ele, que ele é importante demais para ela. As pessoas então chegam ali perto dele também para agradecer. Afinal, estão todos salvos por causa da ajuda dele. E com certeza, eles vão pagar ele de algum jeito. Enquanto ele observa que a atualização foi completada, as classes dos NPCs Jack, Logan, Sofia, Henry e Ellen foram atualizadas para Liberto. Jake tem o nível 25. Ele é o antigo chefe de vigilância. Logan, nível 1, o cuidador de armazenamento de raízes. Sofia, enfermeira. E Henry, criança da vila. E Ellen também uma criança da vila. Agora, aquela vila de Erze tem a população de 5 pessoas, mas nada de recurso. Ele fica olhando e pensa, o que será que é Liberto? Talvez seja por causa do que aconteceu mais cedo. Ele começa a se lembrar que separou várias coisas que estavam causando uma reação reversa do sistema. Mas, quando ele estava fazendo aquela separação, alguma coisa interferiu como se estivesse esperando por esse momento. Ele lembra que viu uma espécie de sistema lá dentro, interferindo. E no momento que ele viu, ele sabia que aquilo era a razão do problema. E logo mandou aquele vírus para a terra do pé junto e conseguiu assim libertar tudo. Afinal, foram desconectados daquela coisa. Mas ele tem certeza que como eles foram libertos, eles se libertaram das regras estabelecidas pelo sistema. Eles não são mais NPCs. O cara então pergunta se ele é um operador do sistema. Ele diz que talvez, afinal, ele usou o sistema para salvar eles. Ele começa a dizer que os operadores são os melhores jogadores escolhidos pelos moderadores. E não tem outra explicação para esse milagre ter acontecido. Ele agradece mais uma vez e pede para poder seguir Aiden. Mas Aiden logo diz que acabou de conhecer eles. E eles dizem que essa é a escolha que eles fizeram. Então isso é esperado, afinal ele é o mestre daquele lugar agora. E não sabe o que ele vai fazer agora. Talvez ele possa fingir que é um moderador. A garota então pega no ombro dele e diz que ele foi o responsável por mudar o destino de todos ali. Não importa a decisão que ele tomar, eles vão aceitar. Ele pode fazer o que quiser então. Afinal, o resultado já foi decidido. Ele começa a perceber que essa garota fala como se soubesse de tudo, mas ela tá certa. Mas primeiro, é hora do almoço. E faz tempo que aquele pessoal ali teve uma refeição de verdade. Aquele cara ali estava bem preocupado com as crianças, afinal não tinha o suficiente para comer bem. E a casa deles vai ficar abastecida por bastante tempo. Aiden então pergunta como a vila acabou assim, enquanto o cara diz que aquele lugar é um lugar bem bom para se viver e bem bonito. Jogadores visitavam bastante. Isso era antes da inspeção que deletou todo o local. Eles receberam a ajuda de um desconhecido de passagem. Então, eles ficaram vivos e não foram deletados como os outros, graças aos poderes misteriosos dele que foram salvos. Depois daquilo, todos encararam as dificuldades junto, enquanto estavam presos lá dentro. Eles ficaram juntos mesmo entre a vida e a morte. Agora são quase uma família, enquanto ele se lembra da sua irmã. A jogadora ali continua analisando toda a situação, e ela então percebe que ali dentro daquela sala tem uma arca. Então começa a perguntar o que é aquela caixa. Afinal, ela tá bem novinha comparado ao resto da vila. O cara então diz que aquilo ali é um baú de armazenamento integrado, que só os jogadores podem usar, porque tá conectado ao sistema e pode ser usado em qualquer lugar. Aquele ali é o trabalho dele como guardião do baú, mas depois que esse lugar foi abandonado, o baú não pode ser aberto. Um sistema ficou impedindo a abertura dele. O prota então decide dar uma olhada e o cara começa a ficar com medo, afinal os jogadores podem coletar todos os tipos de itens raros. Então Pimba, ele conseguiu abrir o cadeado do baú com os privilégios de moderador, e ele vê que tem vários itens ali dentro e todos são usáveis: armaduras, espadas, escudos,
escudos, grana, poções, todo que é tipo de arma. Ele pode usar como ele quiser. As pessoas ficam sem acreditar que tem muito item ali, enquanto ele observa o inventário de itens lotado. Então ele volta novamente para seu trabalho de ferreiro, que continua com sua taxa de aprimoramento bem sucedida, e aumentando os status de várias armas de várias pessoas ali. Elas ficam incrédulas que podem realmente atualizar aquelas armas e podem realmente usar. Ele garante que podem sim usar e que não se precisam preocupar com materiais. É só para aceitarem, senão eles vão acabar se arrependendo depois. Ele continua consertando as armas do pessoal, enquanto pensa que a taxa de sucesso depende completamente dele, e ele pode ignorar as regras do sistema depois que voltou à vida. Já que ele não pode falhar, não tem necessidade de desperdiçar materiais melhorando eles, e também ele tem comida e grana suficiente por muito tempo. Agora aquela vila de RGZ tem 5 residentes, 150% de recursos. De repente chega aquela jogadora dizendo cadê o item dela, mas ele só diz que ela tem itens bons o suficiente. Ele conseguiu vários itens dentro do baú de armazenamento e não vai faltar nem grana e nem comida por longos anos, além do equipamento bastante poderoso que eram originalmente de jogadores, mas isso não é da conta dele, enquanto alguns jogadores perderam a grana e algumas armas. Um bug extremamente alto, hein? Aquele baú de armazenamento faz parte do sistema, mas os jogadores continuam cada vez mais reportando a grana deles e os itens sumiram de dentro do sistema. E o Protinha pensa que eles provavelmente vão receber recompensação pelos itens que estavam faltando devido a um erro do sistema. E o mais importante é que ele pode ganhar muito mais com isso. Agora, ele conseguiu a habilidade passiva, Sistema de Nuvem. É um espaço para guardar e retirar equipamentos ou itens sempre que ele quiser. Pode guardar qualquer coisa. Ele então começa a verificar os itens depois que ele abriu o baú integrado, enquanto a jogadora pensa que só tem item inútil ali. Ele tinha colocado a mão dele lá dentro para ver se tinha alguém lá dentro, mas naquele instante recebeu a notificação de estar sincronizando com o sistema e a mão dele não está saindo, enquanto a sincronização já está em 65%, 89, 99, 100. E ele conseguiu finalmente tirar a mão de dentro daquele baú, e o baú voltou ao seu estado original. Ele nunca pensou que isso pudesse ser possível. Agora ele pode usar o armazenamento integrado onde e quando quiser. Isso vai ser de grande ajuda no futuro, certeza. O cara então agradece novamente a Aiden, afinal ele deu muita coisa para eles e eles não vão ter problemas durante muitos dias. Ele então pede alguma tarefa para eles cumprirem. Eles vão fazer qualquer coisa que ele pedir, enquanto ele pensa que eles não são mais NPCs e não precisam fazer o que ele mandar, e ele tá indo embora. Um cara então pergunta se Aiden não gosta daquele local e ele só diz que tem que fazer algo importante e ele precisa ir o mais longe possível daquele local, porque quando tiver uma inspeção regular em alguns dias, ele já foi reconhecido como bug pelo moderador. Se ele ficar ali por mais tempo, todos vão de arrasto junto com ele. Antes disso, ele precisa ter certeza de manter distância por muito tempo. Ele começa a dizer que ninguém precisa ficar triste ali, afinal, ele não disse que não voltaria. Ele só tem que ir em outro lugar, só isso. E mesmo se dissessem para ele ir embora, ele ainda ia voltar. É melhor eles cuidarem de tudo até que ele volte. E ele então parte, junto com a jogadora. Ela começa a dizer para ele que não precisava de tanta pressa, afinal eles poderiam ficar ali por mais dias. Qual será o motivo? Ele começa a dizer que a inspeção regular é daqui a alguns dias e ele quer subir de nível mais rápido antes disso. E essa é a missão do jogador, né não? Ela começa a dizer para ele que ele não é um jogador. Então nota que ele teve uma reação completamente inesperada dessa vez. Ele realmente acha que se parece com um jogador e ele não se parece nada com o jogador. Ele então pergunta para ela como ela conseguiu saber que ele não era um jogador. Ela então disse que foi bem na hora que viu a aldeia dele sendo deletada, então ela sabia desde o início. E ela continua dizendo que vai fazer o melhor para ajudar ele, mesmo para ele não ser deletado por um moderador do sistema. Ela vai certificar que ninguém seja capaz de deletar ele, absolutamente ninguém. E de repente ele recebe várias notificações que a inspeção de emergência vai começar em breve. Ele deve estar preparado. E a contagem regressiva começa em 15, 14, 13, 10, 6. E ela vê que ele ficou nervoso do nada. E ele diz pra ela que a inspeção vai começar em breve, 3 segundos. E ele pergunta pra ela como os jogadores agem durante uma inspeção. E 1, 0. A inspeção começou. Então um buraco negro apareceu no céu e o corpo dele começou a levitar e subir. E ele começa a se perguntar que tipo de luz é aquela. E ela só diz pra ele não se preocupar, apenas esperar. E ele começa a desaparecer bem na frente dela. Ele então é jogado para um lugar estranho. Lá dentro tem várias pessoas
e ele se pergunta por quê, que aquele local tá cheio de jogadores. Lá tem um aviso bem grande, dizendo que a inspeção está em andamento, por favor aguardem. Ele se perguntava todo esse momento para onde os jogadores iriam e como agiam durante a inspeção, mas parece que todos são enviados para ali. Essa é a primeira vez dele vendo tantos jogadores reunidos. Ele então decide descer e pegar algumas informações. A área diz para esperar e ele nem sabe quando ela vai vir, se é que vai vir. Cara, eu tô achando que ela é uma administradora, certeza, porque ela não foi, ou eu acho que não. Ele então começa a andar em meio aos jogadores, pensando que isso tudo é incrível. Ele pensou que tinha ficado um pouco mais forte esses dias, mas comparado aos jogadores de rank alto, ele não é nada. Ele começa a checar os status dos jogadores e tem gente de nível 300, 200, níveis bem mais altos do que ele esperava. E ele não tá nem perto. Ele tem muitas coisas para perguntar para a área, até que a inspeção acabe. Um cara então pergunta pro outro o que acontece depois que a inspeção acaba. E o cara diz que a inspeção começa, mas um deles tromba com o Prota. O cara logo se vira para ele, perguntando se ele tá cego e se ele quer uma briga, enquanto o Prota pensa que não pode chamar atenção, afinal ele é o único que vai sofrer as consequências. Ele conhece bem esse tipo de cara, se ele acertar ele uma vez ele vai ficar satisfeito, mas então uma outra pessoa segura o punho daquele cara, dizendo que acidentes assim acontecem e ele realmente tá querendo bater em um rank baixo. O cara então fica grilado, chamando o outro de Zé Ruela. Será que ele quer também levar uma surra? Mas o cara então vê o brasão da Guilda dos Grifos, uma guilda que tem múltiplos jogadores com ranks altíssimos. Basicamente, naquele jogo tem 5 guildas famosas, e essa é uma delas. Se aquele cara mexer com aquele outro, ele tá lascado, e vai aprender uma lição. O cara então sai dizendo que ele teve sorte dessa vez, e se ele ver o Prota de novo, ele vai matar ele. O cara então começa a dizer pro Protinha ter cuidado, afinal esse tipo de cara tem por todo o mapa do jogo. E ele então se apresenta como Kevin. Aqueles caras são acostumados a bater em jogadores mais fracos. Se deixar, ele teria feito o que ele queria. O cara então oferece para ele se tornar parte da festa depois da inspeção. Mas por que uma guilda tão famosa ia convidar logo Aiden para fazer parte de uma guilda famosa? E o cara logo diz que, para ser honesto, eles não têm nenhum objetivo ainda. As atualizações pararam há um mês atrás e a frequência de novos jogadores parecem ter caído drasticamente. E ajudar jogadores novatos se tornou muito normal entre as guildas. Dessa forma, eles tentam prolongar mais ainda a vida do jogo. Ele então começa a passar todas as informações para Aiden, pensando que se ele quiser se juntar à guilda, eles estão de braços abertos. Afinal, todos podem se beneficiar de uma união. Ele então se despede e diz que se ele precisar de qualquer coisa, novatos são sempre bem-vindos. Ele sempre pensou que todos os jogadores eram pessoas ruins, mas sempre não é o caso. E de repente, pimba, a desaparecida chegou. Área. E ela não chegou sozinha, ela chegou junto com aquele cara que queria bater nele. Ela se atrasou porque tava dando um jeito naquele cara. E se ele continuar causando problema pra ele, é só dizer pra ela. Mas ele tá preocupado com o karma dela, que continua aumentando. E lá está ele, o todo poderoso moderador, observando aquela multidão de jogadores, enquanto Aiden e Arya conversam no centro. É isso aí, uma obrinha um pouco mais diferente, né? E ele não é uma pessoa, é um NPC. Então geralmente uma pessoa que vira um NPC, mas agora não, é um NPC que vira uma pessoa, bem diferente. E imagina se ele conseguisse sair do sistema, caramba. Mas eu acho que esse não é o caso. Na parte 2, eu espero mais monstros e mais poderes. O que vocês acharam da história? Me conte aqui no comentário. Se você tiver alguma obra que quer recomendar pro canal, eu posso dar uma olhada. É nóis, valeu e fiquem com o próximo vídeo.